Steven Universo veio em um momento muito estratégico para a Cartoon Network. Uma era de desenhos famosos tinha acabado. Desenhos esses que mesmo que se uma pessoa não tivesse assistido a um episódio em si, ela ainda seria capaz de reconhecer um personagem se fosse mostrado a ela. Um dos líderes de audiência nessa época era Ben 10, que ficou muito conhecido por também ser exibido no SBT, o que ajudou muito na popularidade, já que no Brasil muitas pessoas não tinham TV por assinatura. E depois dessa era, veio a última era de desenhos famosos, com Hora de Aventura, Apenas um Show e O Incrível Mundo de Gumball, que se tornaram ícones do universo geek, furando diversas bolhas. Hora de Aventura mesmo, muitos consideram esse como sendo um clássico, já que o desenho atinge um público de diversas idades. E por um bom tempo, esses foram os desenhos de sucesso na Cartoon Network. Se você ligasse no canal nessa época, provavelmente você estava querendo ver a um deles. Só que isso estava para acabar. Apenas um show mesmo estava chegando ao final, e Hora de Aventura já dava indício de que seriam as últimas temporadas. No final de 2013 estreou Steven Universo, a sua primeira temporada, que no princípio não foi um estouro. As pessoas pareciam não entender qual era a proposta do desenho. Um garotinho criado por um bando de mulheres mágicas vindo do espaço? Confesso que até eu mesmo demorei um tempo para entender que isso levaria a algo interessante. E a primeira temporada veio com incríveis 26 episódios. Eles não estavam de brincadeira. O primeiro episódio, Gem Glow, mostrava os mistérios que cercavam as Crystal Gems. E já no segundo, eles deram início nas invasões espaciais vindo de Homeworld, o planeta natal das Gems. Se demonstrava ser um desenho com muita história. Só que a primeira temporada depois acalmou um pouco, e começou a ter episódios que as pessoas não gostavam muito, como foi o caso de Tag Millionaire e Onion Trade. Esses episódios não foram lá muito aclamados pela audiência, mas a temporada acabou num gancho incrível com a aparição de Lapis Lazuli, uma gem que estava aprisionada em um espelho com a pedra trincada, e ela foi libertada com a ajuda dos poderes de Steven que estavam aflorescendo. E num piscar de olhos, Steven Universo estava como um dos desenhos mais acompanhados do momento. Mas o que já chamava atenção desde o início era a abertura. Nossa, como essa música é marcante! E nos novos episódios, mais músicas eram cantadas. Provavelmente a Cartoon Network, vendo tudo isso, não quis perder a oportunidade de fazer render ao máximo, e pediu para que fosse alongado e tivesse várias temporadas, a ponto que episódios fillers praticamente preenchiam a temporada, o que às vezes ficava um pouco chato, já que a gente estava mais interessado na história, de como a trama iria se desenrolar, e eles conseguiram 5 temporadas e um filme. Foi bastante conteúdo, e manteve um bom público até o final, mas a Cartoon Network depois disso já não tinha muitas cartas na manga. Os próximos lançamentos foram bem mais tímidos, para não dizer que foi um fracasso. Até mesmo Infinity Train, que foi bem hypado no início, acabou não cumprindo a promessa. E tiveram muitas outras, como Mau Mau, Victor e Valentim, o reboot das Meninas Superpoderosas, o reboot de Ben 10, Greg do Riacho, Acampamento de Verão, Maçã e Cebola e Elliot, o Terráqueo. Você reparou que esses desenhos já tinham um visual bem mais infantil? Pois é, essa era a última jogada deles, fazer os desenhos cada vez mais focados no público infantil, o que já mostrou ser um mercado muito lucrativo, mas acontece que nesse caso a concorrência é grande, e eu não tenho interesse em assistir nenhum deles. Os maiores sucessos estavam indo embora, e as pessoas já não mais tiravam tempo para sentar no sofá e ver algo na TV. O público jovem vê tudo na hora que quer, através da internet e do streaming, o que motivou a migração dos conteúdos da Cartoon Network para a HBO Max, que é da Warner Bros., a dona de tudo, sendo Hora de Aventura um dos primeiros a ganhar conteúdo exclusivo na plataforma, que você precisava ser assinante. A minissérie Hora de Aventura Terras Distantes foi muito boa, e tudo estava indo para a HBO Max, o que poderia ser uma novidade boa, se não fosse terrível. Você não quer esperar até o outro dia para ver o episódio da sua série, certo? Mas por outro lado, você também não quer assistir uma série que ninguém está assistindo. Ah, mas eu sou diferente, eu me identifico com a... Wandinha é a série do momento, e muito disso se deve ao fato de que pessoas e páginas de notícias não param de falar que Wandinha está no topo. É autossustentável, porque ninguém quer ficar de fora, nós temos medo de perder algo que deveríamos estar sabendo do que se trata. Isso se junta à sensação de estarmos perdendo tempo ao tentar assistir algo que ninguém está falando sobre.
Talvez alguns de vocês que estão assistindo ao vídeo tenham assistido a série Bee e o Puppycat, ou então Desencanto na Netflix, mas deve ter sido uma experiência um pouco solitária, pois pouco se ouve falar desses títulos. Recentemente foi noticiado que na HBO Max os conteúdos de animação configuram entre os menos assistidos da plataforma, causando prejuízo e forçando a remoção e o cancelamento de vários títulos, o que foi um baque para os autores que esperavam um maior apoio. As exceções foram justamente Steven Universo, Apenas um Show e Hora de Aventura. Esses ainda mantêm uma audiência muito boa. E no mar de plataformas de streaming, a Disney é uma que tem muita força, e recentemente passou por uma polêmica envolvendo o filme Mundo Estranho, que aborda a temática LGBT. O filme foi um fracasso de audiência e muitos apontam que o filme não teria sido muito bem divulgado, talvez de propósito. É algo que pode fazer sentido. Eu mesmo vi muito pouco sobre esse filme antes dele sair, e olha que eu sempre estou procurando sobre lançamentos de animações, mas por outro lado, o fracasso de Mundo Estranho não foi um evento isolado. Até nos estúdios Pixar eles falharam. Em 2022 eles lançaram Turning Red, um filme sobre uma menina de 13 anos que quando fica muito nervosa se transforma em um grande panda vermelho. O longa é cheio de metáforas sobre o amadurecimento, sendo fácil para o público se identificar e achar graça nas situações absurdas. Não convenceu em levar as pessoas ao cinema. Algo muito parecido aconteceu com a animação de Buzz Lightyear, o personagem de Toy Story. Houve polêmicas envolvendo conteúdo LGBT, que pode ter sido alvo de boicote, sendo que o filme não é inteiramente sobre isso. Mas pra mim a notícia ruim mesmo foi a revelação do cabelo do Buzz Lightyear, meu Deus do céu. E também quando saiu a notícia de que ele não seria mais dublado pelo Guilherme Briggs. O novo dublador era o Marcos Mion. No período de divulgação, as pessoas comentaram muito sobre o filme do Buzz Lightyear, só que elas se esqueceram de assistir, já que é muito difícil contar com o público dos países mais restritos. É provável que eles já imaginavam que alguns países iriam proibir o filme. Não que isso seja certo, pelo amor de Deus. A série The Owl House da Disney continua muito bem na sua terceira temporada, com muitos fãs se reunindo para ver os próximos episódios. E esse é um desenho que também abordou a temática LGBT, e apesar de ter sofrido algumas críticas, não parece ter afetado em nada. E olha que não deve ser muito barato manter esse nível de animação. Existem sequências de cair o queixo, é muita qualidade. E apesar da crise na Cartoon Network, será que dá pra gente falar sobre lançamentos? Será que tem coisa boa vindo pela frente? Um dos mais aguardados é Unicorn Warriors Eternal, do mesmo criador de Samurai Jack. Esse foi um dos que revelaram apenas uma imagem promocional, e depois desapareceu, com boatos de que teria sido cancelado. E olha que poderia ser um grande desenho. Muitas pessoas demonstraram interesse em assistir algo que lembra os desenhos clássicos. E ainda há esperanças, já que não faz muito tempo que uma das personagens desse desenho foi colocada em um pôster que foi postado pela Cartoon Network. Nossa, pôster postado? Foi mal. E só isso já mostra que o projeto continua. Recentemente, o presidente da Cartoon Network, o Michael Owlin, falou sobre o futuro da Cartoon e também da Adult Swim, que é uma marca da Warner Bros. E parece que eles pretendem voltar com a Cartoon Network clássica, que valorizava as animações. Ele comentou sobre o caso de Tuca e Bert, que foi cancelada pela Netflix, e a Adult Swim pegou para fazer mais 2 temporadas. Ele disse: "Fiquei feliz por ter conseguido dar a esse desenho mais 2 temporadas, deixar ele evoluir enquanto as pessoas assistem. Não pretendemos cancelar shows, apenas temos que alocar o dinheiro que temos de forma que podemos fazer o maior impacto e agradar ao maior número de pessoas. Você sempre quer manter um relacionamento com as pessoas criativas e ver o que mais pode ser feito. Acho que agora a nossa missão é voltar a ser o estúdio de animação referência, atingindo diferentes faixas, não apenas o infantil." Eu não imaginava que os desenhos para adolescentes, um público mais jovem, seria o foco deles nessa nova jornada. Vamos ver se isso vai dar certo, eu estou torcendo muito. E você, comente o que achou dessas notícias, sobre as polêmicas envolvendo esses estúdios, e será que a Cartoon Network vai conseguir dar a volta por cima? Se inscrevam! Isso é tudo pessoal, valeu e até a próxima!